A sociedade, muitas vezes, envolve a masturbação em um manto de silêncio, tornando-a um tema quase tabu, escondido nas sombras do cotidiano. Curiosidades da história revelam que, ao longo dos séculos, esse ato íntimo foi interpretado de diversas maneiras, desde a condenação até a aceitação. No entanto, a influência espiritual que poucos enxergam permanece um enigma, uma armadilha oculta que se esconde sob a superfície. É intrigante pensar como algo tão pessoal pode ter um impacto espiritual, quase como se cada ação carregasse um peso invisível que molda a essência do ser. Em meio a esse silêncio, muitos se perguntam: existe uma conexão mais profunda entre o físico e o espiritual? As palavras do gênero espiritualidade nos guiam por um caminho onde o que se vê é apenas a ponta do iceberg. A masturbação, aparentemente inofensiva, pode abrir portas para influências que não são facilmente percebidas. É como o vento que, embora invisível, pode ser sentido em cada folha que balança. Ao explorar essas nuances, começamos a entender que a verdadeira batalha acontece além do que os olhos podem ver. A influência espiritual, que poucos ousam discutir, levanta questões sobre como o cotidiano e o divino se entrelaçam. Seria possível que as ações mais íntimas carreguem significados que transcendem o físico? Curiosidades da história nos mostram que muitas culturas antigas acreditavam na interconexão de corpo e espírito, e talvez haja sabedoria nessa crença. Ao refletir sobre isso, começamos a perceber que a vida é uma tapeçaria de experiências, onde cada fio, por menor que seja, contribui para o desenho maior. Assim, ao abrir esse diálogo sobre a armadilha espiritual oculta, convidamos você a olhar além do óbvio. A vida é repleta de nuances que, quando exploradas, revelam um mundo de possibilidades e desafios. A jornada para entender o impacto espiritual de ações tão pessoais é contínua e complexa, mas, ao embarcar nela, você pode descobrir verdades que ressoam com sua própria experiência, como um eco que se propaga através do tempo e do espaço. E assim, nos preparamos para explorar o próximo capítulo dessa história. A masturbação, por mais pessoal que pareça, abre uma porta de entrada para um campo de batalha espiritual que muitos sequer imaginam. Neste espaço invisível, a vulnerabilidade espiritual e emocional se entrelaçam, criando uma teia complexa de desafios e revelações. Curiosidades da história mostram que, em tempos antigos, essa prática era vista como um ritual de passagem, ou mesmo um ato de purificação em algumas culturas. No entanto, nos bastidores espirituais, há uma dança sutil entre forças internas e externas, onde cada ato pode reverberar em dimensões que vão além do físico. O que acontece nos bastidores espirituais é um mistério que poucos ousam desvendar. Como um teatro de sombras, os sinais invisíveis de ataque se manifestam em formas sutis, muitas vezes confundidas com simples estados emocionais. Imagine, por exemplo, a sensação de inquietação que surge sem motivo aparente, como uma maré que avança e recua, deixando um rastro de dúvidas e incertezas. Para aqueles que buscam compreender essa dinâmica, a prática da meditação e da introspecção pode servir como um farol, iluminando os cantos escuros da mente e do espírito. Os sinais invisíveis de ataque não são apenas uma metáfora, mas uma realidade que muitos enfrentam sem sequer perceber. Curiosidades da história espiritual indicam que a mente humana é um campo fértil para influências externas, especialmente quando está fragilizada. Exemplos práticos de proteção incluem a criação de um espaço de paz interior, através de práticas como a oração, a leitura de textos sagrados ou a simples contemplação da natureza. Essas ações, embora simples, podem atuar como escudos, fortalecendo a mente contra as tempestades invisíveis que ameaçam a serenidade. Assim,
Ao reconhecer a masturbação como um campo de batalha espiritual, somos convidados a adotar uma postura de vigilância e sabedoria. A vida, em sua essência, é uma série de escolhas que moldam nosso destino. Ao compreender a profundidade dessas escolhas, podemos navegar por esse campo com maior clareza e propósito, transformando desafios em oportunidades de crescimento espiritual. E com isso, nos preparamos para mergulhar ainda mais fundo na próxima etapa dessa jornada reveladora. A Bíblia, um compêndio de sabedoria e ensinamentos espirituais, oferece uma lente única através da qual muitos buscam entender a relação entre pureza e desejos. As Escrituras, repletas de metáforas e parábolas, falam sobre a luta eterna entre carne e espírito, um tema que ressoa profundamente em várias tradições religiosas. Curiosidades da história revelam que, ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos têm debatido a interpretação desses textos, buscando entender como os princípios bíblicos se aplicam a práticas tão íntimas e pessoais como a masturbação. Os princípios bíblicos frequentemente abordam a pureza de coração e a intenção por trás das ações, sugerindo que o desejo em si não é inerentemente pecaminoso, mas sim a maneira como é nutrido e manifestado. A luta entre carne e espírito é uma batalha interna que todos enfrentam, uma dança entre desejos humanos e aspirações espirituais. Por exemplo, a prática de refletir sobre os 10 mandamentos pode oferecer insights sobre a importância de manter a integridade espiritual, mesmo quando confrontados com impulsos naturais. Essa introspecção pode ser um guia valioso para aqueles que buscam alinhar suas ações com seus valores espirituais. Em muitos momentos, as Escrituras oferecem histórias e exemplos que ilustram a complexidade dos desejos humanos. A narrativa de Davi e Batseba, por exemplo, é uma poderosa ilustração de como o desejo pode levar a decisões impulsivas com consequências duradouras. Curiosidades da história mostram que essa história tem sido usada para ensinar lições sobre arrependimento e redenção, destacando a importância de reconhecer e corrigir os desvios espirituais. Para aqueles que buscam aplicar esses ensinamentos, práticas como o estudo bíblico em grupo ou a meditação sobre passagens específicas podem ajudar a internalizar essas lições. Ao explorar a conexão espiritual entre a Bíblia e a masturbação, somos levados a refletir sobre a natureza dos desejos e o papel que desempenham em nossa jornada espiritual. A vida é um equilíbrio delicado entre o físico e o espiritual, e compreender essa dinâmica pode nos ajudar a navegar por nossos desafios com maior sabedoria e compaixão. Com esse entendimento, nos preparamos para avançar para o próximo tópico, continuando nossa exploração desta complexa tapeçaria de experiências humanas e espirituais. Os desejos humanos são uma força poderosa, uma corrente que flui através da história e molda a experiência humana. Segundo a Bíblia, os desejos da carne são aqueles impulsos que frequentemente entram em conflito com os anseios do espírito. Essa dualidade é uma parte intrínseca da condição humana, onde cada indivíduo é chamado a encontrar um equilíbrio entre o que é desejado e o que é espiritualmente edificante. Curiosidades da história nos mostram que essa luta não é nova. Filósofos e pensadores de tempos antigos já refletiam sobre a tensão entre o material e o divino. A natureza humana, com seus impulsos e desejos, é complexa e multifacetada. Esses desejos podem ser vistos como uma manifestação da vida em sua forma mais básica, uma expressão da busca por satisfação e realização. No entanto, quando o desejo ultrapassa a fronteira do controle, ele pode se transformar em um obstáculo ao crescimento espiritual. Exemplos práticos de como lidar com esses impulsos incluem a prática regular de meditação, que ajuda a cultivar a consciência e o autocontrole, permitindo que o espírito guie as ações em vez de ser dominado por impulsos passageiros.
Quando o desejo ultrapassa a fronteira do controle, ele pode se tornar um desafio significativo. É nesse ponto que a disciplina espiritual se torna crucial, servindo como uma âncora em meio à tempestade de impulsos. Curiosidades da história espiritual sugerem que práticas como o jejum e a oração têm sido usadas por séculos como formas de fortalecer a resistência contra os desejos desenfreados. Para aqueles que buscam aplicar essas lições, dedicar tempo diário à reflexão espiritual pode ser uma maneira eficaz de manter o equilíbrio entre carne e espírito. Ao explorar o confronto entre carne e espírito, somos convidados a adotar uma perspectiva de compaixão e compreensão. A vida é, afinal, uma jornada de aprendizado, onde cada desafio oferece uma oportunidade de crescimento. Ao reconhecer a natureza dos desejos humanos e trabalhar para equilibrá-los com as aspirações espirituais, podemos encontrar um caminho de harmonia e paz interior. Com esse entendimento, avançamos para o próximo capítulo, prontos para aprofundar ainda mais nossa exploração das complexidades da experiência humana. No vasto tecido da espiritualidade, as influências invisíveis desempenham um papel que muitas vezes escapa à percepção comum. Demônios e suas táticas ocultas são temas que, ao longo dos séculos, têm fascinado e aterrorizado a humanidade. A história está repleta de curiosidades sobre como diferentes culturas e religiões descrevem essas entidades e suas estratégias para explorar as fraquezas emocionais humanas. Essa exploração não é meramente física, mas uma invasão sutil que busca distorcer a sexualidade e criar um ciclo de culpa e vergonha. Demônios, segundo várias tradições espirituais, são mestres em manipulação, aproveitando-se das fraquezas emocionais para semear a discórdia interna. Essas forças malignas não atacam de maneira óbvia. Em vez disso, operam nas sombras, influenciando pensamentos e emoções de maneira quase imperceptível. Imagine um dia em que tudo parece dar errado, onde a frustração e a tristeza parecem surgir do nada. Curiosidades da história espiritual sugerem que esses momentos podem ser oportunidades para essas influências se infiltrarem, distorcendo a percepção e minando a confiança. O papel dessas forças malignas em distorcer a sexualidade é um dos aspectos mais sutis e devastadores de sua influência. Ao criar um ciclo de culpa e vergonha, esses ataques invisíveis podem prender indivíduos em um estado de constante autocrítica e dúvida. Exemplos práticos de como romper esse ciclo incluem buscar suporte em comunidades espirituais ou terapias que promovam a autoaceitação e o perdão. Essas práticas ajudam a fortalecer a resistência mental e emocional, criando um escudo contra as táticas ocultas dos demônios. Ao reconhecer a presença dessas influências invisíveis, somos encorajados a adotar uma postura de vigilância e fortalecimento espiritual. A vida é um campo de batalha, onde a clareza e a força interior são nossas melhores defesas. Ao cultivar a consciência e o autocuidado, podemos desarmar essas táticas ocultas e encontrar paz em meio à tempestade. Com esse entendimento, nos preparamos para explorar o próximo tópico, aprofundando nossa compreensão das complexidades espirituais que moldam a experiência humana. O prazer, em sua essência, é uma busca natural do ser humano, uma força que impulsiona e motiva. No entanto, há momentos em que o prazer se transforma em uma armadilha, especialmente quando se trata da masturbação. Este ato, que pode parecer inofensivo, tem o potencial de evoluir para uma dependência insidiosa, afetando tanto a mente quanto o espírito. Curiosidades da história revelam que, ao longo dos tempos, filósofos e médicos discutiram os efeitos psicológicos e emocionais do hábito, destacando o impacto que ele pode ter na saúde mental e no bem-estar espiritual. Quando o prazer se transforma em escravidão, a linha tênue entre satisfação e compulsão é cruzada.
O hábito pode começar como uma forma de alívio ou conforto, mas rapidamente se torna um ciclo vicioso, onde a busca por prazer é incessante e insaciável. Imagine a mente como um jardim, onde cada pensamento e ação planta uma semente. Se não for cuidadoso, essas sementes podem crescer em ervas daninhas, sufocando o espaço para o crescimento espiritual. Práticas como a meditação e a reflexão diária podem ajudar a manter esse jardim em equilíbrio, promovendo a consciência e o autocontrole. O vazio espiritual que a masturbação não preenche é um tema que ressoa profundamente em muitas tradições espirituais. A busca incessante por prazer pode criar um estado de desconexão, onde o indivíduo se sente isolado e insatisfeito, apesar do alívio momentâneo. Curiosidades da história mostram que muitos sábios e mestres espirituais alertaram sobre os perigos de buscar satisfação externa para preencher um vazio interno. Para aqueles que buscam preencher esse vazio, atividades como a prática da gratidão e o envolvimento em comunidades espirituais podem oferecer um caminho para a verdadeira realização. Ao reconhecer o prazer enganoso da masturbação, somos convidados a adotar uma abordagem de equilíbrio e autoconsciência. A vida é uma jornada de autodescoberta, onde cada escolha nos aproxima ou nos afasta de nosso verdadeiro eu. Ao cultivar práticas que promovem o bem-estar espiritual e emocional, podemos encontrar um caminho de liberdade e paz interior. Com esse entendimento, avançamos para o próximo tópico, prontos para explorar ainda mais a complexidade da experiência humana e espiritual. A culpa e a vergonha são emoções poderosas, que podem se enraizar profundamente na psique, tornando-se verdadeiras armas espirituais contra a paz interior. Quando associadas à masturbação, essas emoções podem criar um ciclo destrutivo, onde cada ato se transforma em um peso na consciência, obscurecendo a luz do espírito. Curiosidades da história mostram que, em muitas culturas, essas emoções foram usadas como ferramentas de controle, moldando comportamentos e crenças ao longo dos séculos. A compreensão desse ciclo é essencial para quebrar suas correntes e encontrar a verdadeira liberdade espiritual. Como a culpa abre portas para ataques espirituais, é uma questão que merece reflexão. A culpa, quando não resolvida, atua como uma brecha no escudo espiritual, permitindo que influências negativas se infiltrem e amplifiquem sentimentos de inadequação e desespero. Imagine a mente como uma fortaleza. Cada pensamento de culpa é uma rachadura nas paredes, enfraquecendo sua estrutura. Práticas de perdão e autoaceitação são essenciais para reparar essas rachaduras, fortalecendo a fortaleza contra invasões espirituais. A leitura de textos inspiradores e a participação em grupos de apoio podem oferecer o suporte necessário para esse processo de cura. A vergonha que aprisiona a alma é uma sombra que muitos carregam, muitas vezes sem perceber. Essa emoção pode se manifestar de forma insidiosa, afetando a autoestima e a capacidade de se conectar autenticamente com os outros. Curiosidades da história espiritual indicam que a vergonha é uma emoção que pode ser superada através da prática da compaixão e do amor próprio. Para aqueles que buscam libertar-se dessa prisão, atividades como a escrita terapêutica e a expressão artística podem servir como poderosos veículos de transformação, permitindo que a alma se liberte das correntes invisíveis. Ao explorar o impacto da culpa e da vergonha na paz interior, somos chamados a adotar uma postura de gentileza e compreensão consigo mesmos. A vida é uma tapeçaria de experiências, e cada fio, por mais imperfeito que seja, contribui para o desenho maior. Ao abraçar a imperfeição e buscar a cura, podemos encontrar um caminho de serenidade e realização espiritual. Com esse entendimento, nos preparamos para avançar para o próximo tópico, continuando nossa jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Os sonhos,
esse reino misterioso, onde a realidade e a fantasia se entrelaçam, são frequentemente vistos como janelas para o inconsciente. No entanto, eles também podem ser palco para ataques espirituais noturnos, onde forças invisíveis tentam influenciar a mente adormecida. Curiosidades da história espiritual sugerem que, desde a antiguidade, os sonhos foram interpretados como mensagens divinas ou presságios, mas também como campos de batalha onde o espírito enfrenta desafios ocultos. Compreender a dinâmica desses ataques noturnos é crucial para proteger a integridade espiritual. Como os ataques espirituais podem ocorrer durante o sono, é um fenômeno que muitos experimentam, mas poucos compreendem. Durante o sono, a mente está em um estado de vulnerabilidade, aberta a influências externas que podem se manifestar como pesadelos ou pensamentos perturbadores. Imagine a mente como um castelo durante a noite, onde as defesas estão relaxadas e invasores podem tentar penetrar suas muralhas. Práticas como a oração antes de dormir ou a criação de um ambiente de sono tranquilo podem atuar como sentinelas, protegendo a mente de influências indesejadas. Pensamentos impuros são frequentemente utilizados como ferramentas de manipulação espiritual, infiltrando-se na mente e minando a confiança e a clareza. Esses pensamentos, muitas vezes disfarçados de preocupações cotidianas ou medos irracionais, podem se tornar uma presença constante, corroendo a paz interior. Curiosidades da história mostram que várias tradições espirituais desenvolveram técnicas para combater esses pensamentos, como a repetição de mantras ou a prática de mindfulness. Para aqueles que enfrentam essa batalha, cultivar um estado de atenção plena pode ser uma maneira eficaz de dissipar as nuvens mentais e restaurar a serenidade. A influência das forças malignas nos sonhos é um tema que ressoa profundamente em muitas culturas, onde os sonhos são vistos como uma extensão do mundo espiritual. Ao reconhecer essa influência, somos encorajados a adotar práticas que fortalecem a mente e o espírito, criando barreiras contra ataques noturnos. A vida é uma jornada de autodescoberta, e cada noite traz a oportunidade de explorar os recessos mais profundos da mente. Com esse entendimento, avançamos para o próximo tópico, prontos para continuar nossa exploração das complexidades espirituais que moldam a experiência humana. A cultura, esse tecido vibrante que molda valores e comportamentos, tem o poder de normalizar práticas que, sob uma lente espiritual, podem ser vistas como pecaminosas. A banalização da masturbação na mídia e na cultura popular é um exemplo claro de como a sociedade pode influenciar percepções e atitudes. Curiosidades da história revelam que, ao longo dos séculos, normas culturais mudaram drasticamente, refletindo as prioridades e os valores de cada época. Hoje, a exposição constante a mensagens que promovem a gratificação instantânea desafia a capacidade de discernimento espiritual. Como a normalização distorce a espiritualidade é uma questão que merece atenção. Quando comportamentos são amplamente aceitos e promovidos, eles podem obscurecer a distinção entre o que é espiritualmente edificante e o que é prejudicial. Imagine a espiritualidade como uma bússola interna que guia as ações e decisões. Quando a sociedade impõe suas próprias direções, essa bússola pode se desorientar, levando a uma perda de propósito e clareza. Práticas como a reflexão crítica sobre o consumo de mídia e a busca por fontes alternativas de inspiração podem ajudar a realinhar essa bússola. O impacto espiritual de absorver essas influências é profundo e muitas vezes subestimado. A exposição constante a mensagens que glorificam o prazer imediato pode criar um ambiente onde o crescimento espiritual é sufocado. Curiosidades da história espiritual indicam que, em tempos de grandes mudanças culturais, comunidades espirituais frequentemente se uniram para reafirmar seus valores e práticas. Para aqueles que buscam proteger sua integridade espiritual,
Envolver-se em atividades que promovem a consciência e o discernimento, como círculos de discussão ou retiros espirituais, pode oferecer um espaço seguro para explorar e fortalecer suas convicções. Ao reconhecer a influência da cultura na espiritualidade, somos convidados a adotar uma postura de vigilância e intenção. A vida é uma jornada de escolhas, e cada escolha contribui para o caminho que trilhamos. Ao cultivar a consciência crítica e a conexão com valores espirituais autênticos, podemos navegar pelas complexidades culturais com confiança e clareza. Com esse entendimento, avançamos para o próximo tópico, continuando nossa exploração das forças que moldam a experiência humana e espiritual. A solidão é uma companheira silenciosa que, para muitos, se transforma em uma isca poderosa para comportamentos que buscam preencher o vazio emocional. Quando se está só, a vulnerabilidade se intensifica, criando um terreno fértil para o pecado e para escolhas que não refletem o verdadeiro eu. Curiosidades da história revelam que, em tempos antigos, a solidão era frequentemente vista como uma oportunidade para a contemplação espiritual, mas, na sociedade moderna, ela pode se tornar uma armadilha que leva à busca desesperada por alívio momentâneo. O papel dos demônios em aumentar o sentimento de isolamento é um aspecto que muitos desconhecem. Essas forças invisíveis podem amplificar a sensação de desconexão, sussurrando dúvidas e inseguranças que ecoam na mente solitária. Imagine a solidão como um vasto deserto, onde cada pensamento negativo é uma tempestade de areia que obscurece a visão e a clareza. Práticas como a meditação guiada e o cultivo de conexões significativas, mesmo que virtuais, podem servir como oásis nesse deserto, oferecendo conforto e perspectiva. A masturbação, muitas vezes, é vista como um falso alívio para a solidão, uma tentativa de preencher o vazio emocional com prazer físico. No entanto, essa solução temporária pode aprofundar a sensação de isolamento, criando um ciclo onde o alívio é seguido por culpa e arrependimento. Curiosidades da história espiritual indicam que, em muitas tradições, a verdadeira conexão é encontrada não no prazer momentâneo, mas no serviço aos outros e na busca de propósito. Para aqueles que se sentem presos nesse ciclo, envolver-se em atividades comunitárias ou voluntariado pode oferecer uma sensação de pertencimento e significado duradouro. Refletir sobre a isca da solidão nos convida a considerar como podemos transformar momentos de isolamento em oportunidades de crescimento e autodescoberta. A vida, com suas complexidades e desafios, oferece inúmeras chances de aprender e evoluir. Ao abraçar a solidão como uma oportunidade de introspecção e conexão espiritual, podemos encontrar um caminho de paz e realização. E assim, com novas perspectivas, nos preparamos para mergulhar em outras dimensões dessa jornada espiritual, buscando sempre o equilíbrio e a compreensão. O ciclo vicioso da masturbação é uma realidade que muitos enfrentam, onde a repetição do hábito se infiltra na alma, moldando a experiência espiritual de maneiras sutis, mas profundas. Cada ato pode parecer isolado, mas com o tempo eles se acumulam, criando um padrão que afeta a conexão com o divino. Curiosidades da história espiritual revelam que essa repetição pode levar a uma desconexão gradual, onde a prática se torna um substituto para a verdadeira intimidade e conexão espiritual que a alma anseia. A desconexão com Deus por meio da masturbação é um tema que ressoa em muitas tradições religiosas, onde o hábito é visto como uma barreira que obscurece a presença espiritual. Imagine a vida espiritual como um rio de águas claras e tranquilas. Cada ato repetitivo é como uma pedra lançada na corrente, criando ondulações que perturbam a paz e a clareza. Para aqueles que buscam restaurar essa conexão, práticas como a oração diária e a participação em rituais comunitários podem servir como pontes,
reconectando a alma ao fluxo espiritual. O afastamento da presença espiritual é uma consequência que muitos experimentam sem perceber, sentindo-se gradualmente isolados e espiritualmente empobrecidos. Curiosidades da história mostram que, em tempos de crise espiritual, a busca por sabedoria e orientação externa pode oferecer uma nova perspectiva. Para aqueles que se sentem distantes, a leitura de textos sagrados ou a busca por mentoria espiritual pode proporcionar insights e inspiração, ajudando a realinhar o caminho espiritual. Ao refletir sobre o ciclo vicioso e seu impacto na vida espiritual, somos encorajados a considerar como podemos romper esse padrão e encontrar um caminho de renovação e propósito. A jornada espiritual é uma dança entre desafios e descobertas, e cada passo oferece uma oportunidade de crescimento. Com essa reflexão, nos preparamos para abrir novas portas de entendimento, explorando as profundezas da experiência humana e espiritual com renovada curiosidade e determinação. Os ataques diretos, onde forças invisíveis se manifestam através do corpo, são fenômenos que intrigam e preocupam aqueles que exploram os reinos espirituais. Sinais físicos de ataques espirituais durante ou após a masturbação podem se apresentar de maneiras inesperadas, desde uma sensação de peso inexplicável até mudanças súbitas de humor. Curiosidades da história espiritual indicam que, em várias culturas, esses sinais foram interpretados como manifestações de desequilíbrio entre o corpo e o espírito, exigindo atenção e intervenção. O impacto espiritual no corpo humano é um tema que revela a interconexão entre o físico e o etéreo. Imagine o corpo como um templo, onde cada pensamento e ação reverberam através de suas paredes sagradas. Quando influências externas se infiltram, elas podem criar dissonâncias que afetam tanto a saúde física quanto a espiritual. Para aqueles que buscam restaurar o equilíbrio, práticas como a yoga e a meditação não apenas fortalecem o corpo, mas também harmonizam a energia espiritual, criando uma defesa natural contra ataques diretos. Identificar um ataque direto requer uma sensibilidade aguçada e uma compreensão dos sinais sutis que o corpo emite. Curiosidades da história nos mostram que, em tempos passados, sábios e curandeiros utilizavam rituais e cerimônias para diagnosticar e tratar essas manifestações. Hoje, a busca por equilíbrio pode começar com a simples prática da atenção plena, onde a escuta ativa do corpo e da mente pode revelar insights sobre a origem dos distúrbios. A consulta a guias espirituais ou terapeutas especializados também pode oferecer suporte valioso nesse processo de descoberta. Ao contemplar os ataques diretos e suas manifestações, somos convidados a aprofundar nossa compreensão da relação entre corpo e espírito. A vida, com suas complexidades e mistérios, nos oferece a chance de explorar essas dimensões com curiosidade e coragem. Que possamos usar esse conhecimento para fortalecer nossa jornada, reconhecendo as interconexões que nos definem e nos movem. Com esse espírito de descoberta, nos preparamos para desvendar novos horizontes em nossa contínua exploração espiritual. A estratégia do inimigo, quando se trata de destruir a mente e o espírito, é sutil e meticulosa, uma dança de manipulação e engano que visa minar a força interior. A tática dos demônios em enfraquecer a resistência espiritual é uma realidade que muitos enfrentam, onde pensamentos repetitivos e negativos são usados como ferramentas para corroer a confiança e a clareza. Curiosidades da história espiritual mostram que, ao longo dos tempos, essas táticas foram reconhecidas e combatidas por meio de práticas que fortalecem a resiliência mental e espiritual. Pensamentos repetitivos podem ser manipulados espiritualmente de maneira que se tornam armadilhas mentais, prendendo o indivíduo em um ciclo de dúvida e desesperança.
Imagine a mente como um jardim, onde cada pensamento negativo é uma erva daninha, que, se não for controlada, pode sufocar o crescimento saudável. Para aqueles que buscam romper esse ciclo, a prática de afirmações positivas e a visualização criativa podem atuar como jardineiros, removendo as ervas daninhas e cultivando um ambiente mental fértil e vibrante. A destruição gradual da mente é uma consequência que pode passar despercebida até que o impacto se torne evidente. Curiosidades da história revelam que, em épocas de crise espiritual, a busca por sabedoria e orientação foi essencial para restaurar a saúde mental e emocional. Hoje, a terapia cognitivo-comportamental e outras abordagens terapêuticas oferecem ferramentas práticas para reconstruir a mente e o espírito, promovendo a cura e o fortalecimento interior. Buscar apoio profissional pode ser um passo crucial nesse caminho de recuperação. Refletir sobre a estratégia do inimigo nos convida a adotar uma postura de vigilância e fortalecimento pessoal. A vida é um campo de desafios, onde a preparação e a consciência são nossas melhores aliadas. Que possamos usar esse conhecimento para construir uma mente e um espírito resilientes, capazes de enfrentar e superar as adversidades com coragem e sabedoria. Com esse novo entendimento, nos movemos adiante, prontos para explorar mais profundamente as complexidades da experiência espiritual e humana. A pornografia, muitas vezes vista como um simples entretenimento, possui laços espirituais profundos com a masturbação, criando uma rede complexa de influências que afetam a mente e o espírito. O consumo de pornografia reforça os ataques espirituais, transformando o que poderia ser um momento de introspecção em uma fonte de distração e desconexão espiritual. Curiosidades da história revelam que, em diversas culturas, a exposição a imagens e narrativas explícitas foi utilizada como uma forma de controle e manipulação, desviando o foco dos valores espirituais e éticos. O papel da pornografia em abrir portas espirituais perigosas é um tema que merece atenção e reflexão. Quando consumida regularmente, a pornografia pode distorcer a percepção da realidade e das relações humanas, criando expectativas irreais e desumanizantes. Imagine a mente como um espelho que reflete o mundo ao seu redor. Quando esse espelho é coberto por imagens distorcidas, a clareza e a verdade se tornam difíceis de discernir. Práticas como a abstinência consciente e o cultivo de interesses que promovem a conexão humana genuína podem ajudar a limpar esse espelho, restaurando a visão clara e verdadeira. A ligação entre pornografia, masturbação e influência demoníaca é um fio que tece uma trama de desafios espirituais. Curiosidades da história espiritual mostram que, em tempos de crise moral, a reafirmação de valores e práticas espirituais autênticas foi essencial para restaurar o equilíbrio e a harmonia. Para aqueles que buscam romper essa ligação, envolver-se em atividades que promovem o autoconhecimento e a espiritualidade, como a leitura de textos edificantes ou a participação em grupos de apoio, pode oferecer um caminho de renovação e fortalecimento espiritual. Ao considerar os efeitos da pornografia e seus laços espirituais, somos desafiados a reavaliar nossas escolhas e buscar um caminho que nutra a mente e o espírito. A vida oferece inúmeras oportunidades para crescer e se transformar, e ao reconhecer os impactos negativos de certas práticas, podemos redirecionar nosso foco para o que realmente importa. Com esse novo foco, nos preparamos para continuar nossa jornada, explorando as profundezas da espiritualidade com determinação e esperança renovada. O envolvimento demoníaco, frequentemente associado a manifestações dramáticas, pode ser surpreendentemente sutil, especialmente quando se relaciona à masturbação. Sinais sutis de possessão ou influência demoníaca podem se manifestar de maneiras que passam despercebidas,
como mudanças repentinas de humor ou uma sensação persistente de inquietação. Curiosidades da história espiritual indicam que, em muitas culturas, essas influências eram vistas como tentativas de desviar o indivíduo de seu caminho espiritual, usando a distração e a dúvida como ferramentas de manipulação. Reconhecer esses sinais exige uma vigilância constante e um compromisso com a autoconsciência, permitindo que a pessoa identifique e enfrente essas influências com clareza. Como os demônios usam a masturbação para entrar na vida de alguém, é uma questão que levanta preocupações sobre a vulnerabilidade espiritual. Ao explorar esse território íntimo, essas forças podem se infiltrar nas defesas espirituais, criando uma abertura para influências mais profundas e perturbadoras. Imagine a vida espiritual como uma fortaleza. Cada ato de indulgência sem reflexão pode ser uma brecha nas muralhas, permitindo a entrada de forças que buscam corroer a integridade interior. Para fortalecer essas defesas, práticas como a oração regular e a meditação podem atuar como guardiões, mantendo a fortaleza segura e protegida contra invasões sutis. A diferença entre influência e controle espiritual é um aspecto crítico a ser compreendido para aqueles que buscam proteger sua integridade espiritual. Enquanto a influência pode ser uma presença persistente que sussurra dúvidas e medos, o controle é uma invasão mais profunda, onde a vontade é subjugada e a liberdade espiritual é comprometida. Curiosidades da história mostram que, em tempos de grande tensão espiritual, a busca por orientação e apoio comunitário foi fundamental para restaurar a autonomia e a clareza. Participar de grupos de reflexão ou buscar mentoria espiritual pode oferecer insights valiosos sobre como discernir e resistir a essas influências. Ao refletir sobre o envolvimento demoníaco e suas manifestações sutis, somos chamados a fortalecer nossa compreensão e prática espiritual. A vida, com suas complexidades e desafios, nos oferece a oportunidade de crescer e nos transformar continuamente. Curiosidades da história espiritual mostram que, ao longo dos tempos, aqueles que enfrentaram desafios espirituais encontraram força em práticas como a oração e a meditação. Essas práticas não apenas oferecem proteção, mas também clareza e foco, permitindo que o indivíduo navegue pelas tempestades espirituais com confiança e determinação. O poder da oração e da meditação para a libertação é um testemunho da capacidade humana de se conectar com o divino e encontrar paz em meio ao caos. Essas práticas agem como âncoras, mantendo o espírito firme e centrado, mesmo quando confrontado com influências externas. Imagine a mente como um oceano. A oração e a meditação são os faróis que guiam o navio através das águas turbulentas, iluminando o caminho e afastando as sombras. Para aqueles que buscam incorporar essas práticas, reservar um tempo diário para a reflexão e o silêncio pode ser transformador, oferecendo um espaço seguro para a renovação espiritual. O papel da fé na luta espiritual é inegável, servindo como um pilar de força e esperança em tempos de incerteza. A fé não é apenas uma crença, mas uma força vital que energiza o espírito e inspira ação. Curiosidades da história revelam que, em momentos de crise, a fé foi o que sustentou muitos, oferecendo um senso de propósito e direção. Para fortalecer essa fé, envolver-se em comunidades espirituais, participar de rituais significativos e buscar inspiração em textos sagrados pode reforçar o compromisso com o caminho espiritual e proporcionar um senso de pertencimento e apoio. Ao explorar maneiras de resistir aos ataques espirituais, somos motivados a cultivar um espírito resiliente e uma mente clara. A vida espiritual é uma dança entre desafios e triunfos, e cada passo nos aproxima de uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Que possamos usar as lições aprendidas para fortalecer nosso espírito
encontrar paz em meio à adversidade e continuar a jornada com renovada coragem e propósito. Com essa determinação, nos abrimos para novas experiências e insights, prontos para acolher o que o caminho espiritual nos reserva. Fortalecer o espírito é uma tarefa contínua que exige dedicação e intenção, especialmente quando se trata de proteger-se contra influências malignas. Como blindar-se contra novos ataques é uma questão que muitos enfrentam, buscando estratégias que vão além das práticas superficiais. Curiosidades da história espiritual nos mostram que, desde tempos imemoriais, a proteção espiritual foi alcançada através da combinação de rituais sagrados, autocontrole e sabedoria adquirida. Construir uma defesa eficaz começa com o reconhecimento das próprias fraquezas e o compromisso de transformá-las em forças, criando um escudo espiritual que resista a qualquer tempestade. A importância da pureza e do autocontrole não pode ser subestimada quando se trata de proteger o espírito. Pureza, neste contexto, refere-se à clareza de intenção e à integridade de ação, enquanto o autocontrole é a disciplina que mantém o espírito alinhado com seus valores mais elevados. Imagine o espírito como um jardim. A pureza é o solo fértil, e o autocontrole é o jardineiro que cuida para que apenas as plantas desejadas cresçam. Para cultivar essas qualidades, práticas como o jejum, a meditação e a reflexão diária sobre intenções e ações podem ser extremamente benéficas, promovendo um ambiente interno de paz e harmonia. Desenvolver uma rotina espiritual sólida é essencial para garantir que o espírito permaneça forte e resiliente diante de desafios externos. Curiosidades da história revelam que, em muitas tradições, a criação de rituais diários ou semanais foi uma maneira de manter a conexão com o divino e reforçar a proteção espiritual. Para aqueles que buscam estabelecer uma rotina espiritual, começar o dia com gratidão, dedicar tempo à leitura de textos inspiradores e participar de práticas comunitárias são formas eficazes de nutrir o espírito e fortalecer a conexão com o sagrado. Essas práticas não apenas protegem contra influências negativas, mas também enriquecem a vida com propósito e significado. Ao refletir sobre como fortalecer o espírito, somos inspirados a adotar uma abordagem proativa e consciente em nossa jornada espiritual. A vida é uma série de desafios e oportunidades, e cada escolha que fazemos contribui para o fortalecimento ou enfraquecimento do espírito. Que possamos usar este conhecimento para construir uma vida de integridade, propósito e resiliência, prontos para enfrentar qualquer desafio com coragem e sabedoria. Com essa visão, nos preparamos para explorar novas dimensões de nosso caminho espiritual, abertos às possibilidades que nos aguardam. A cura espiritual é um processo profundo e transformador, onde a intervenção divina pode restaurar a alma e trazer renovação. O processo de cura após a batalha espiritual envolve a entrega e a confiança em uma força maior, permitindo que a luz divina penetre nas áreas mais sombrias do ser. Curiosidades da história espiritual mostram que, em momentos de crise, muitos encontraram consolo e cura ao se voltarem para práticas espirituais que enfatizam a conexão com o divino, como a oração e a meditação. Essa entrega não é um sinal de fraqueza, mas um reconhecimento de que a verdadeira força vem de uma fonte que transcende o humano. A reconexão com Deus e o renascimento espiritual são aspectos centrais desse processo de cura, oferecendo uma nova perspectiva e um senso renovado de propósito. Imagine a alma como um campo que, após uma tempestade, se beneficia da luz do sol para florescer novamente. Para aqueles que buscam essa reconexão, práticas como retiros espirituais, leitura de textos sagrados e participação em comunidades de fé podem ser extremamente enriquecedoras, proporcionando um espaço seguro para explorar e aprofundar a relação com o divino.
Essas experiências não apenas curam, mas também fortalecem a alma, preparando-a para futuras jornadas. Testemunhos de vitória sobre o hábito da masturbação e outras batalhas espirituais são fontes poderosas de inspiração e esperança. Curiosidades da história revelam que compartilhar essas histórias de superação pode ter um efeito catalisador, encorajando outros a seguir um caminho de transformação. Para aqueles que estão no início de sua jornada de cura, ouvir relatos de pessoas que encontraram paz e renovação pode servir como um farol, iluminando o caminho e oferecendo provas tangíveis de que a mudança é possível. Envolver-se em grupos de apoio ou fóruns onde essas histórias são compartilhadas pode ser uma maneira eficaz de encontrar motivação e apoio contínuos. Ao considerar o potencial de cura espiritual, somos lembrados da capacidade infinita de transformação que reside dentro de cada um de nós. A vida é uma série de renascimentos, e cada passo em direção à cura é uma celebração da resiliência e da esperança. Que possamos abraçar essa jornada com o coração aberto e a mente clara, prontos para receber as bênçãos que vêm com a cura e a renovação espiritual. Com essa abertura, nos movemos para frente, prontos para explorar as novas possibilidades que a vida espiritual nos oferece. O arrependimento é uma força poderosa que pode redirecionar a vida, trazendo paz e clareza ao espírito. A importância do arrependimento sincero reside em sua capacidade de limpar o coração e abrir portas para a transformação genuína. Curiosidades da história espiritual mostram que, em muitas tradições, o arrependimento é visto como o primeiro passo para a reconciliação com o divino. Um ato de humildade que reconhece erros passados e busca um caminho de retificação. Esse processo não é apenas sobre admitir falhas, mas também sobre aprender com elas, permitindo que cada experiência contribua para o crescimento pessoal e espiritual. Como o arrependimento afasta as forças malignas, é um aspecto intrigante e significativo do poder espiritual. Quando o coração se abre para o arrependimento, ele se torna menos suscetível a influências negativas, criando um ambiente interno de proteção e luz. Imagine o arrependimento como uma tempestade que limpa o ar, dissipando as nuvens escuras e permitindo que a luz do sol brilhe novamente. Para aqueles que buscam essa limpeza espiritual, práticas como a confissão, a oração de perdão e a meditação sobre a compaixão podem ser ferramentas eficazes para fortalecer o espírito e afastar forças que buscam minar a paz interior. O alívio espiritual que o perdão traz é uma sensação de leveza e renovação, como se um peso invisível fosse retirado dos ombros. Curiosidades da história revelam que, em muitas culturas, o perdão é celebrado como um renascimento, uma oportunidade de começar de novo com uma perspectiva clara e um coração aberto. Para aqueles que buscam experimentar esse alívio, é essencial não apenas buscar o perdão dos outros, mas também praticar o auto-perdão, reconhecendo que a compaixão deve começar dentro de si mesmo. Envolver-se em rituais de liberação emocional, como escrever cartas de perdão ou participar de cerimônias de cura, pode ajudar a solidificar esse processo de renovação. Ao explorar o papel do arrependimento, somos convidados a considerar como podemos integrar essa prática em nossas vidas diárias, promovendo uma existência de paz e harmonia. A vida é um fluxo constante de escolhas e oportunidades para aprender, e o arrependimento nos oferece a chance de realinhar nosso caminho com nossos valores mais elevados. Que possamos abraçar essa oportunidade com coragem e gratidão, prontos para acolher as bênçãos que vêm com a verdadeira paz espiritual. Com essa intenção renovada, avançamos com confiança em nossa jornada de autodescoberta e crescimento. A oração de libertação é uma prática poderosa que conecta o indivíduo ao divino, oferecendo força e proteção contra as tentações e influências negativas.
A força da oração como arma espiritual é bem documentada ao longo da história, com inúmeros relatos de indivíduos que encontraram paz e clareza através dessa prática. Curiosidades da história espiritual revelam que, em muitos momentos de crise, a oração serviu como um refúgio e uma fonte de renovação, permitindo que o espírito se elevasse acima das circunstâncias desafiadoras. Ao dedicar tempo à oração, o indivíduo não apenas fortalece sua conexão com Deus, mas também reforça suas defesas espirituais, criando um escudo de luz e proteção. Modelos de oração para pedir proteção e libertação são ferramentas valiosas que podem ser adaptadas para atender às necessidades individuais. Essas orações muitas vezes incluem elementos de gratidão, súplica e afirmação, criando um diálogo sincero e aberto com o divino. Imagine a oração como uma ponte entre o coração humano e o coração divino, um caminho que permite a troca de amor e sabedoria. Para aqueles que buscam incorporar essa prática em suas vidas, criar um espaço sagrado para a oração, seja em casa ou na natureza, pode amplificar a experiência, tornando-a mais significativa e transformadora. O papel da comunidade espiritual na luta contra a tentação é fundamental, oferecendo apoio, encorajamento e orientação. Curiosidades da história mostram que, em tempos de desafio espiritual, a união de indivíduos em busca de um propósito comum fortalece a determinação e a resiliência. Participar de grupos de oração, estudos bíblicos ou comunidades de fé pode proporcionar um senso de pertencimento e uma rede de suporte que sustenta o indivíduo em sua jornada espiritual. Esses encontros não apenas enriquecem a vida espiritual, mas também cultivam amizades e laços que perduram além das barreiras do tempo e da distância. Ao refletir sobre o poder da oração de libertação, somos incentivados a integrar essa prática em nossas vidas diárias, reconhecendo seu potencial para transformar e elevar o espírito. A vida é uma série de desafios e oportunidades, e a oração nos oferece uma maneira de navegar por essas águas com graça e confiança. Que possamos abraçar essa prática com coração aberto, prontos para receber as bênçãos e a sabedoria que vem com uma conexão profunda e duradoura com o divino. Com essa intenção, continuamos nossa jornada, buscando sempre crescimento e compreensão. O jejum espiritual é uma prática milenar que tem sido utilizada como ferramenta de purificação e renovação, capaz de romper correntes invisíveis que prendem a alma. Ao abster-se de alimento ou de outras indulgências, o indivíduo cria um espaço de silêncio e reflexão, permitindo que o espírito se eleve acima das distrações mundanas. Curiosidades da história espiritual revelam que, em muitas culturas, o jejum foi visto como um caminho para a iluminação, uma maneira de limpar o corpo e a mente, preparando-os para receber insights e orientação divina. Esta prática não é apenas sobre privação, mas sobre a criação de um espaço sagrado onde a transformação pode ocorrer. Como o jejum fortalece sua conexão com o divino, é um aspecto fascinante e poderoso desta prática. Ao escolher conscientemente o jejum, o indivíduo demonstra um compromisso com seu crescimento espiritual, sinalizando uma abertura para a orientação e o apoio divino. Imagine o jejum como uma ponte que conecta o mundo físico ao espiritual, permitindo que a sabedoria e a clareza fluam livremente entre os dois. Para aqueles que desejam explorar essa prática, é importante abordá-la com intenção clara e preparação, talvez começando com jejuns mais curtos e gradualmente aumentando a duração, à medida que a confiança e a compreensão crescem. Exemplos bíblicos de jejum e vitória espiritual são abundantes e oferecem inspiração e orientação para aqueles que buscam seguir este caminho. Histórias de figuras como Moisés, que jejuou por 40 dias no Monte Sinai, ou de Jesus, que também jejuou por 40 dias no deserto,
ilustram o poder transformador desta prática. Curiosidades da história mostram que esses períodos de jejum não apenas fortaleceram a conexão desses indivíduos com Deus, mas também os prepararam para enfrentar desafios e cumprir suas missões com renovada força e clareza. Para aqueles que desejam incorporar o jejum em suas vidas, estudar esses exemplos pode oferecer insights valiosos e encorajamento. Ao considerar o jejum espiritual como uma prática de renovação e transformação, somos chamados a explorar suas possibilidades em nossas próprias vidas. A vida é uma jornada de aprendizado e crescimento, e o jejum nos oferece uma maneira de aprofundar nossa compreensão e conexão com o divino. Que possamos abordar essa prática com reverência e intenção, abertos às bênçãos e à sabedoria que ela pode trazer. Com essa disposição, avançamos em nosso caminho espiritual, prontos para abraçar as oportunidades de crescimento e descoberta que nos aguardam. A influência da família e dos amigos na jornada espiritual é inestimável, oferecendo suporte e orientação em momentos de dúvida e desafio. O papel de uma rede de apoio espiritual é crucial para aqueles que buscam crescer e evoluir em sua fé, proporcionando um ambiente seguro onde o diálogo e a reflexão são encorajados. Curiosidades da história mostram que, ao longo dos séculos, comunidades espirituais prosperaram em grande parte devido ao apoio mútuo e ao compartilhamento de experiências e sabedoria. Ter pessoas ao seu lado que compartilham valores e crenças pode fortalecer a determinação e proporcionar conforto em tempos de incerteza. Como evitar influências negativas ao seu redor é uma habilidade essencial para manter a integridade espiritual. Em um mundo onde tantas vozes competem por atenção, discernir quais influências são benéficas e quais podem desviar do caminho é uma tarefa contínua. Imagine sua vida espiritual como um jardim. É importante escolher cuidadosamente as plantas que deseja cultivar, enquanto remove as ervas daninhas que podem sufocar o crescimento. Para aqueles que buscam proteger sua espiritualidade, estabelecer limites saudáveis e cultivar relações que nutrem o espírito são passos importantes para manter o foco e a clareza. A importância da comunhão para vencer o vício é um tema que ressoa em muitas tradições religiosas, onde o apoio comunitário é visto como uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal. Curiosidades da história espiritual revelam que, em momentos de crise, a união de indivíduos em busca de um propósito comum fortalece a resiliência e a determinação. Participar de grupos de apoio, como reuniões de oração ou grupos de estudo, pode proporcionar um espaço seguro para compartilhar experiências e desafios, oferecendo encorajamento e inspiração para aqueles que buscam superar obstáculos e crescer em sua fé. Ao refletir sobre a influência da família e amigos, somos lembrados da importância de cultivar relações que enriquecem e sustentam nosso caminho espiritual. A vida é uma tapeçaria de conexões e experiências, e cada interação oferece uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Que possamos buscar e nutrir essas conexões com intenção e gratidão, reconhecendo o papel vital que elas desempenham em nossa jornada espiritual. Com essa compreensão, seguimos adiante, prontos para explorar as próximas etapas de nossa caminhada com confiança e esperança renovada. Os testemunhos de vitória são poderosos lembretes do potencial humano para superar desafios espirituais e encontrar renovação. Relatos de pessoas que venceram a batalha contra a masturbação e outras lutas internas oferecem inspiração e esperança, mostrando que a transformação é possível para todos. Curiosidades da história espiritual revelam que, ao longo dos tempos, histórias de superação foram compartilhadas como forma de encorajar e motivar aqueles que enfrentam desafios semelhantes. Essas narrativas não apenas celebram o triunfo individual, mas também destacam a força e a resiliência
que residem dentro de cada um de nós. Como essas histórias podem inspirar e encorajar sua caminhada, é um tema que ressoa profundamente, oferecendo um farol de esperança em tempos de incerteza. Ao ouvir relatos de superação, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que outros já trilharam caminhos semelhantes e emergiram mais fortes e sábios. Imagine essas histórias como trilhas já percorridas, oferecendo um mapa e uma bússola para aqueles que buscam orientação. Para aqueles que se sentem perdidos ou desanimados, buscar e compartilhar testemunhos de vitória pode proporcionar um senso de comunidade e apoio, reforçando a crença de que a mudança é possível. A glória da libertação espiritual é um testemunho do poder transformador da fé e da determinação. Curiosidades da história mostram que, em muitos casos, a libertação espiritual não é apenas uma vitória pessoal, mas também uma fonte de inspiração para comunidades inteiras. Ao celebrar essas vitórias, reconhecemos o papel vital que a espiritualidade desempenha em nossas vidas, fornecendo a força e a coragem necessárias para enfrentar e superar os desafios. Para aqueles que buscam experimentar essa glória, envolver-se em práticas espirituais regulares e participar de comunidades de fé pode oferecer o suporte e a inspiração necessários para alcançar a libertação. Ao considerar os testemunhos de vitória, somos inspirados a refletir sobre nossas próprias jornadas e a reconhecer o potencial de transformação que reside em cada um de nós. A vida é uma série de desafios e triunfos, e cada história de superação nos lembra do poder da fé e da resiliência. Que possamos abraçar essas histórias como fontes de inspiração e motivação, prontos para enfrentar nossos próprios desafios com coragem e determinação renovada. Com essa inspiração, continuamos em nossa jornada, abertos às possibilidades de crescimento e transformação que nos aguardam. A vida espiritual é uma batalha contínua, onde a vigilância e a preparação são essenciais para enfrentar novos ataques. A guerra espiritual não é uma batalha que se vence de uma vez por todas, mas um desafio constante que requer atenção e prontidão. Curiosidades da história espiritual nos mostram que, em todas as épocas, indivíduos e comunidades se prepararam para enfrentar forças que ameaçavam seu bem-estar espiritual. Estar sempre em alerta é uma prática que envolve a consciência constante das próprias vulnerabilidades e a disposição para fortalecê-las, garantindo que a alma permaneça protegida e resiliente. A importância de manter-se vigilante e preparado não pode ser subestimada, pois a complacência pode abrir portas para influências negativas. Imagine a vida espiritual como uma fortaleza. Sem vigilância, até mesmo as defesas mais robustas podem ser comprometidas. Para aqueles que buscam manter essa vigilância, práticas como a meditação diária, a reflexão sobre ações e intenções e a participação em rituais comunitários podem servir como lembretes constantes da necessidade de estar preparado. Essas práticas não apenas fortalecem o espírito, mas também cultivam uma consciência que é capaz de identificar e neutralizar ameaças antes que se tornem problemáticas. Como identificar novos sinais de ataque é uma habilidade que se desenvolve com o tempo e a experiência, exigindo uma sensibilidade aguçada e uma mente aberta. Curiosidades da história mostram que, em tempos de desafio espiritual, a capacidade de reconhecer sinais sutis de desequilíbrio ou influência negativa foi crucial para manter a integridade espiritual. Para aqueles que desejam aprimorar essa habilidade, buscar orientação de mentores espirituais ou participar de workshops de desenvolvimento pessoal pode oferecer insights valiosos e ajudar a refinar a capacidade de discernimento. Ao refletir sobre a natureza contínua da guerra espiritual, somos chamados a adotar uma abordagem proativa e consciente em nossa jornada.
A vida é um campo de desafios e oportunidades, e cada dia oferece a chance de fortalecer nosso espírito e aprofundar nossa compreensão. Que possamos abraçar essa jornada com coragem e determinação, prontos para enfrentar qualquer desafio com sabedoria e resiliência. Com essa mentalidade, seguimos em frente, preparados para explorar as próximas etapas de nossa caminhada espiritual com confiança renovada. A libertação espiritual é um objetivo que pode parecer distante, mas está ao alcance de todos que buscam com sinceridade e dedicação. A mensagem final de esperança e redenção é clara. Não importa quão desafiador o caminho possa parecer, sempre há uma luz no fim do túnel para aqueles que estão dispostos a trabalhar em direção à sua própria libertação. Curiosidades da história espiritual mostram que, em todas as culturas, a jornada para a iluminação e a liberdade espiritual foi pavimentada por aqueles que se comprometeram a superar suas limitações e a buscar uma conexão mais profunda com o divino. Essa busca é uma prova da capacidade humana de transformação e crescimento. Como a vitória espiritual é possível para todos, é um lembrete poderoso de que a mudança começa de dentro para fora. Ao cultivar práticas que promovem a introspecção, a compaixão e a disciplina, cada indivíduo pode criar um caminho que leva à paz e à realização espiritual. Imagine a vitória espiritual como uma montanha majestosa. A escalada pode ser árdua, mas a vista do topo é recompensadora e transformadora. Para aqueles que estão nessa jornada, estabelecer metas claras e buscar apoio em comunidades espirituais pode oferecer a orientação e o encorajamento necessários para continuar avançando. O convite à fé e à renovação é um chamado para abraçar a jornada espiritual, com um coração aberto e uma mente receptiva. Curiosidades da história mostram que, em tempos de renovação espiritual, a fé atuou como uma âncora, proporcionando estabilidade e esperança em meio à incerteza. Para aqueles que buscam atender a esse chamado, práticas como a oração, a meditação e o estudo de textos sagrados podem servir como ferramentas valiosas para aprofundar a compreensão e fortalecer a fé. Essas práticas não apenas enriquecem a vida espiritual, mas também oferecem um senso de propósito e direção que pode guiar o indivíduo em sua jornada. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador é um passo transformador que pode trazer uma nova dimensão de paz e propósito à vida espiritual. Ao abrir o coração para essa conexão divina, o indivíduo é convidado a experimentar uma relação pessoal com aquele que oferece amor incondicional e redenção. Curiosidades da história cristã revelam que, ao longo dos séculos, incontáveis vidas foram renovadas e restauradas por meio dessa aceitação, encontrando em Jesus a fonte de esperança e força para superar qualquer desafio. Para aqueles que se sentem chamados a dar esse passo, a oração sincera e a busca por uma comunidade de fé podem ser poderosos catalisadores para aprofundar essa relação e integrar essa nova perspectiva em suas vidas diárias. Ao aceitar Jesus, abre-se um caminho de renovação e transformação que não apenas ilumina o presente, mas também oferece uma promessa de eternidade repleta de paz e amor. Ao concluir nossa exploração das complexidades da experiência espiritual, somos lembrados de que a jornada é tão importante quanto o destino. A vida é uma série de passos, cada um oferecendo uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Que possamos continuar essa jornada com coragem, esperança e um compromisso renovado com nosso próprio crescimento espiritual. Com essa perspectiva, estamos prontos para enfrentar o futuro com confiança e determinação, abertos às possibilidades infinitas que a vida espiritual nos oferece. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações.
Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.